E com o final da Copa do Mundo no Catar, a partir de agora o nosso olhar está para onde? Para cá, para os Estados Unidos, para a América do Norte, para as próximas sedes do Torneio Mundial de Futebol. Estados Unidos, Canadá e México. Então, eu vim fazer esse vídeo aqui trazendo um convidado mais do que especial, um cara que vem publicando já há muito tempo, dado o seu conhecimento, o seu trabalho de apuração, as suas fontes lá na FIFA, tudo que está por trás dos bastidores da Copa do Mundo de 2026. Papo com Marcel Riso, que eu conheço desde os tempos de Jornal Lance, hoje colunista do UOL, e a gente vai falar tanta coisa bacana, por isso eu te convido a curtir aqui esse vídeo. São tantos temas que eu separei, inclusive, aqui no descritivo deste vídeo para você pular direto, caso queira sanar a sua dúvida. Afinal, 48 seleções, tá? Mas de que jeito? Vai ser chave com 3 mesmo? Parece que vai mudar. A FIFA ouviu muita crítica em relação a isso. Então vai aumentar o número de jogos? Rapaz, então o período de Copa do Mundo vai ser maior? E se eu quero vir aos Estados Unidos, quero curtir a Copa como torcedor, como fazer? Tudo isso tá nesse papo que você confere a partir de agora. Antes, aproveita, já que a gente está aqui, já deixa um joinha, e se você ainda não fez isso, assine o Prato Feito. Nós estamos chegando à primeira meta dos primeiros 1000 inscritos. Vamos nessa? Vamos lá, Marcel Riso, primeiro, obrigado por participar, por topar aqui esse conteúdo. Eu já fiz, Marcel, aqui no meu canal, um vídeo falando da Copa de 2026, em que eu cito o seu blog, que acabou sendo uma fonte principal ali para contar o que estava acontecendo na época quando foram escolhidas as sedes. De lá para cá, e a partir de agora, né, com o fim do Catar, a gente vai olhar muito aqui, né, para Estados Unidos, México e Canadá. Muita coisa mudou. O que você está apurando por aí? Valeu, Marcel. É quase certo que vai mudar, cara. Quase certo que aquela ideia inicial deles lá de 16 grupos de 3 equipes morreu. A FIFA, enfim, eles vão criar uma comissão, né? O Arsene Wenger até, que é o chefe lá do grupo técnico da FIFA, que avalia torneios, regras, regulamentos, essa coisa toda. Ele meio que falou isso, vai criar um conselho para o ano que vem, e o ano que vem eles devem ter uma definição sobre essa mudança. Mas é quase certo que aquela ideia de 16 grupos de 3 morreu. Né? E por que morreu? Primeiro porque a chance de dar marmelada era gigante. Né? Você podia chegar a 2 times ali na última rodada, o empate com os 2, e ficava aquele jogo, chegasse 30 minutos do segundo tempo, não ia ter mais jogo. Né? E aconteceu isso em 1982, numa Alemanha e Áustria, e a FIFA mudou, criou esses jogos simultâneos na última rodada da fase de grupos justamente para evitar marmelada. E grupo de 3 você não tem muito o que fazer, né? Mas também eles se animaram com essa fase de grupos, esses jogos finais da fase de grupos esse ano, né? Teve jogos emocionantes aí, né? Lá no Catar, com gol saindo no finalzinho, definição no final. Então eles entenderam que, caramba, para emoção, e a FIFA, enfim, é entretenimento, a Copa do Mundo é entretenimento, né, eles estão vendendo aí várias cotas ainda de patrocínio e de direitos de transmissão, então eles entenderam, eu acho que é uma bobagem a gente mudar, mas o que vai ser feito ainda não tá definido, né, se falou agora em 12 grupos de 4, né, classificando 2 de cada, 24, mais 8 melhores segundos colocados para dar os 32, né, porque você vai cair de 48 para 32. Dificilmente você consegue cair de 48 para 16, né? Então você vai ter que ter 48, 32, 16, 8, 4, 2. O problema aí, eles vão ter que quebrar a cabeça, é que vai ter que aumentar os dias da Copa. Com 32 times, você tem 32 dias de Copa do Mundo normalmente, no Catar foi um pouquinho menos por causa do calendário, eles fizeram 28, aí anteciparam um dia de abertura lá do jogo do Catar, 29. A ideia deles era fazer 34 dias, 80 jogos em 34 dias, né? Aumentar de 64 jogos para 80 e de 32 dias para 34. Mas se for para 104 jogos, que é o que aconteceria se fosse 12 grupos de 4, você não consegue fazer 104 jogos em 32 dias. Então eles vão ter que quebrar a cabeça aí entra clube que reclama de liberar jogador antes, aquela coisa toda, né? Então, mas é quase certo que vai mudar. Ô Marcel, mas nessa questão que envolve um calendário maior, eu imagino que se fosse no Catar, em que estava tudo mais ou menos perto, os deslocamentos não eram grandes, até funcionaria. Aqui a gente está falando de 3 países, ainda que, e era isso que eu queria que você falasse, isso não mudou, né? A ideia continua sendo
a gente ter sedes regionais. A gente não vai ter deslocamento enorme. O time que jogar em Miami não vai jogar em Seattle lá para cima, né? A ideia não é essa. A ideia, a não ser que chegue na hora lá e os caras mudem por questão comercial, porque é legal ter o Brasil jogando na costa oeste, na costa leste, em Los Angeles, sei lá, em Nova York, enfim. Mas eu acho que não. Eu acho que a ideia deles, inclusive, foi algo que é pensado desde lá de trás, né? Desde quando os Estados Unidos teve essa candidatura tripla, né? E depois dessa Copa do Catar, em que não houve deslocamento, os caminhos eram mínimos, eu acho que eles entenderam que talvez. E não só para seleções, né? Para seleções é importante, porque você pode, por exemplo, se você for jogar ali na costa. Eles dividiram em três, né? Para explicar para o pessoal, né? Foi ali o Oeste, que pega ali São Francisco, Los Angeles, Seattle, Vancouver, no Canadá. E uma central que tem ali as duas sedes do México, acho que a cidade do México e Guadalajara. Texas. Tem a parte do Texas ali, acho que Atlanta também encaixa, e o leste, que tem ali Toronto, Nova York, Boston e tal, Filadélfia, essas coisas. Então se o Brasil, por exemplo, for jogar na Oeste, a ideia é que ele jogue ali os 3 jogos agora, eram 2 na primeira fase, os 3 jogos na primeira fase, São Francisco, Seattle, Los Angeles, enfim, fique por ali mesmo. A ideia acho que não mudou, acho que a ideia, e até pode facilitar um pouco, né, porque você tinha você agora vai ter 12 grupos, né? 3 regiões, você consegue botar 4 grupos em cada região, né? Mas realmente vai ter esse problema do aumento do número de datas. Mas a regionalização acho que está mantida aí. Resta eles definirem aí onde vai ser a abertura, onde vai ser a final, até para poder fazer esses ajustes, né? No caso do Canadá, por exemplo, o Canadá ficava ficando só com 2 sedes, né? Edmonton caiu ali, e você tem Vancouver, que é de um lado, e Toronto, que é do outro. Eu imagino que o Canadá vai jogar só no Canadá, né? Vamos botar o Canadá para jogar no México, o México para jogar no Canadá. Então o Canadá, e talvez o Canadá, e os times que ficarem no grupo do Canadá, talvez tenham um deslocamento um pouco maior, né? Talvez tenha que jogar em Vancouver e depois em Toronto, no caso do Canadá. Então, eles devem definir isso, mas realmente vai ter o máximo que eles conseguirem. E não só para seleções, para os torcedores também. Esse é um ponto. O cara que vai viajar para acompanhar só o Brasil, né, lógico, o cara quer ver outros jogos, mas quando tem Copa nesses países de tamanho continental, o cara acaba acompanhando mais mesmo o país dele, né? Compra aqueles ingressos já, pacotes fechados para os jogos do Brasil, até a final, né? Se caso chegue e tal. Então também facilita para esse deslocamento do cara. O cara não precisa sair de São Francisco, de Los Angeles, e ir para Miami ver um jogo, né, do Brasil. Ficaria tudo mais próximo ali. O cara consegue fazer de carro se ele quiser. Claro. Aliás, é uma forma bem legal, viu? É uma forma legal de curtir a estrada. Mas assim, até voltando um passo antes que você falou da tua informação, das informações que você sempre colhe sobre o comitê técnico. 48 seleções é martelo batido. Isso, por mais que haja críticas, isso não volta. Aprovado pelo Conselho. Tá. 2017. Tá. Bater o martelo, não volta. Porque eu fico imaginando o seguinte, por um lado, né? Eu vou tentar não ser radical. Eu vou tentar aqui, quando a gente falava de 48 seleções, eu pensei sempre assim, eu mais ou menos lembro quando saiu de 24 para 32 seleções em 98. E eu lembro que teve um pouco de reclamação já. O nível vai cair e tal, não sei o quê. E não caiu. A gente se acostumou, foi legal e tal. De 32 para 48, você vai ter muita seleção que talvez nunca esteve numa Copa do Mundo que vai ter a chance de estar. Vamos pegar o exemplo daqui, Marcel. Estados Unidos, Canadá e México já estão classificados. Então você vai ter outras seleções menores ali da América Central que vão ter oportunidade, né? Talvez Costa Rica vai navegar tranquila aí nas eliminatórias da CONCACAF, tendo um pouquinho mais de tradição. Mas será que a questão técnica não vai ser diretamente afetada? Eu não sei, por exemplo, a Itália ficou fora dessa Copa. Com 48, a Itália não vai ficar fora da Copa. Porque se ficar também fecha, né? Com o perdão dos nossos sobrenomes aqui, Juliette e Rizzo, pelo amor de Deus, né? Colômbia e Chile ficaram fora da Copa. Agora do Catar. São seleções que não vão passar vergonha, né? Verdade. Não vão passar vergonha. É claro, 16 é muito, né? Então você pega, por exemplo, a América do Sul vai ter de 4 vagas diretas, vai aumentar para 6 vagas diretas, né? E mais uma para repescar. Você pode ter 7 sul-americanos. Ó a Venezuela pintando. Ó a Venezuela. Pode ser a primeira vez ir para uma Copa, quem sabe aí, né?
Mas se você colocar Colômbia e Chile numa Copa do Mundo, não dá pra você falar, pô, caiu o nível técnico. Não caiu. Venezuela, você pode até falar Venezuela, mas Colômbia e Chile não. Agora, se você pensar em Ásia, talvez realmente venham umas seleções mais fracas. Mas a África, a Nigéria não veio, não foi pro Catar. Uhum. A Nigéria não é uma seleção que você fala, nossa, a Nigéria, vai ser uma baba, vai ser uma lavada. Egito, com o Salah, um dos grandes jogadores da atualidade, também não foi para. Então, assim, se você começar a pensar nas seleções que não foram para o Qatar, você começa a juntar 10 aí que não baixa o nível. Aí tem mais 6, 4, 5. Eu não acho que baixa muito o nível, não. Não acho que é um problema que vai, nossa, vai ter. Cara, vai ter jogo, sei lá, como teve nessa Copa, Canadá e Marrocos. Marrocos vai na semifinal. Era um jogo que todo mundo falou, nossa, Marrocos e Canadá vai ser um dos piores jogos da primeira fase. Marrocos tá aí, disputando terceiro e quarto. Né? Eu acho que não é uma coisa que a gente gosta do que, nossa, 32 seleções, é legal pra caramba, mas, cara, se a Copa aumentar uma semana mais de Copa do Mundo, não é bom? Eu acho bom. Opa, bom ponto. Bom ponto. Equador e Catar, que a gente criticou, foi um jogo bacana de assistir. Foi legal. Nesse aspecto, eu tô contigo mesmo. Você tem informação, a gente tá falando de 4 anos daqui para frente, né? Mas já tem alguma coisa, ou pelo menos eu imagino que vai ter que ser trabalhada a questão de emissão de vistos, sendo um país super mais, digo super restrito, mas pensa hoje, se quem estiver nos assistindo quiser emitir um visto de turista agora, a fila no consulado ainda está bastante atrasada, eles estão acelerando por conta da pandemia e tudo mais, mas normalmente não é um processo simples. Já a FIFA, de alguma maneira, entra nisso para facilitar México e Canadá também? Não, eu realmente não tenho informação se tem algo em andamento já, mas a gente sabe que tem facilidades durante a Copa do Mundo. A FIFA pede, uma das exigências da FIFA é ter facilidades de acesso das pessoas ao país. É claro que não vai, brasileiro que quiser ir para a Copa 2026, não vai ficar ali um mês sem precisar de visto, vai ter que ter o visto. Mas talvez, quem tenha comprado ingresso, por exemplo, um ano antes ali da Copa, 6 meses antes, a FIFA costuma vender, esse cara tem tô aqui especulando, tá dando uma informação, tô imaginando que possa acontecer. Esse cara tem ali uma prioridade para tirar o visto. Eu comprei ingresso, beleza, então você vem aqui, você vai, o visto tá 6 meses de espera, não, então vai demorar 15 dias. Né? Então imaginando, a FIFA pede realmente, tanto é que agora no Catar teve muita facilidade para acesso das pessoas, enfim, com cartão, você já entrava lá praticamente um aplicativo no celular. Já era Raya, né? Raya. Então acessava tudo, acessava o país, acessava os transportes públicos, os jogos, blá blá blá. Então, assim, a FIFA tem muito isso também na Rússia em 2018, que na Rússia eu tive lá fazendo a cobertura em loco, também teve facilidade para alguns países que, no caso do Brasil, não precisava de visto, a gente precisou, jornalistas, porque estava trabalhando. Mas o turista entrava direto, enfim. Eu acho que vai ter alguma coisa. A FIFA é uma das exigências da FIFA que países facilitem a entrada dos turistas, não a ponto de escancarar. A gente não vai imaginar que os Estados Unidos vai escancarar um mês aqui sem visto. Quem chegar entra. Não vai acontecer. Claro. Os Estados Unidos têm muita preocupação com essa questão da segurança, por N motivos, mas deve ter para quem comprar ingresso, para quem reservar o hotel. Aí tem os detalhes, né? Para quem comprar ingresso, para quem reservar o hotel que a FIFA indica, para quem for na companhia aérea preferida da esse cara vai ter uma facilidade para entrar no país, com certeza. Porque eu sei que tem muita gente que termina uma Copa, já começa a fazer planejamento mesmo, de juntar. Você falou uma coisa, essa é uma Copa, sobretudo com essa regionalização, para fazer muito de estrada, cara, porque as estradas são boas e é legal. E é legal fazer os deslocamentos, mesmo que você jogue Flórida e Massachusetts, que é um caminho que eu já fiz, que é longo, mas é um caminho legal, que você passa por um monte de coisa legal, tal, então... E a Costa Oeste também, você fazer ali Los Angeles, São Francisco, Seattle, baita viagem. Para quem quiser acompanhar a Copa, vai ser uma Copa que se o cara se programar, o cara consegue fazer ali 10, 15 dias viajando ali, ou até um mês, se o cara tiver grana, claro, com deslocamentos de carro, depois pode pegar um avião, atravessar o país e pegar um carro e continuar ali, é bem legal mesmo. Bom, então assim, para a gente entender, nós estamos falando há 4 anos, quer dizer, menos de 4 anos, porque a Copa, o calendário vai ser tradicional, vai ser no meio do ano. Verão, calor.
ponto que também eu acho que vai ser diferente de 94. Eu não imagino jogos no horário do meio-dia para tentar atender outras. Isso é uma coisa que ainda não está decidido, né? Mas isso foi marcante. Isso foi marcante. Era uma coisa para atender o público europeu. Jogos aqui no verão. Quem não se lembra das imagens tal, e até hoje há quem coloque muito do mérito daquele Brasil tetracampeão no trabalho do Moraci, no trabalho físico. Eu imagino que isso também vai ser, se bem que todos os estádios escolhidos, arenas mais modernas tal. Mas o que eu ia falar é o seguinte, no ponto que nós estamos hoje, então existe a discussão do comitê técnico para mudar a forma, eliminar o grupo de 3, você acha que isso é batata, né? Não tem mais... Eu acho que é. IBC, tinha uma discussão também onde vai ser, considerando um lugar tão grande, né? IBC, Atlanta é uma opção, porque Atlanta vai ser o hub principal, o aeroporto de Atlanta, que é um dos principais aeroportos do mundo, né? Segundo aeroporto mais movimentado do mundo. Então, ali vai ser o hub, até porque acho que a United é de lá, né? Delta. A Delta, exatamente. Então, ali vai ser o hub, então eles estavam pensando se o IBC ficaria em Nova York, por ser Nova York, Nova Jersey ali, mas Nova York, né? Porque o estádio de fato fica em Nova Jersey. Sim. Ou Atlanta, que é onde muita gente vai chegar por Atlanta e muita gente vai fazer conexão por Atlanta para poder ir sair de uma costa para outra. Então tá essa definição também, onde vai ser o IBC e se eles não vão fazer dois centros de imprensa ali, um em Atlanta, um em Nova York, em que possa dar uma distribuída melhor. É o que eles estavam pensando, isso aí não mudou muito esse pensamento. Três fusos. Né? 3 fusos. Tem essa questão do fuso também, a questão da regionalização. O cara sai da costa oeste para a costa leste, é uma diferença, o corpo sente, além da viagem longa, né? E Atlanta e Dallas são bem candidatos para semifinais, né? Atlanta e Dallas. Isso que eu ia te perguntar. A outra discussão é palco da final, né? Eu acho que a final vai ser Nova York, dessa vez. Nova York. Eu acho, não está definido. Assim, eu acho porque eles não vão tirar dali da onde, enfim, eu acho muito difícil ser Los Angeles, por exemplo, como foi em 94, porque em 94 eles pensaram mais nessa questão de, talvez Nova York eles imaginassem que o público americano não fosse, assistir os jogos, apesar também, é claro, tem muito latino vivendo naquela região. Sim. Mas eu acho que dessa vez ele talvez faça uma abertura ali por Los Angeles. No projeto inicial dos caras tinha a Cidade do México, mas eu acho muito, muito, muito difícil, né? Você ter jogo ali na Cidade do México, a abertura, aliás, na Cidade do México. Então eu imagino, pelo que eu falo com o pessoal hoje, a ideia dos caras seria uma abertura em Los Angeles, ali no SoFi Stadium. O Rose Bowl ficou fora dessa vez. As semifinais, Atlanta e Dallas, e a final em Nova York. Então, mas isso como pode mudar, né? Então, mas esse é um ponto legal, porque você fala exatamente de 2 estádios que são bem simbólico. O SoFi Stadium, que foi o palco do último Super Bowl, é simplesmente você fazer um clique, ele vira um estádio de futebol, como virou recentemente, e tá pronto. Ele tá pronto. O MetLife, apesar de ser um estádio enorme, não é um estádio velho, mas se você perto do SoFi Stadium, ele é velho. Sim. E aí vem a minha pergunta. Não são grandes obras, né, que precisam ser feitas. Me parece muito mais ajuste, seja qual for a sede, me parece muito mais acesso tal, porque os estádios estão prontos, né? Não, os estádios prontos. Vai ter que ir um ajuste, alguma outra coisa, alguma coisa com relação a gramado, talvez. Né? Tem muito estádio lá que o gramado é sintético, né? Aí, nos Estados Unidos, muito gramado sintético, e enfim, eu não acredito que o gramado sintético vai ser usado, mas isso aí também os caras fazem com uma facilidade impressionante. Então não vai ter muitos ajustes. A preocupação maior são os estádios do México, são estádios, tirando o estádio em Guadalajara, que é o estádio do Chivas. Do Chivas. Bem novinho, assim, é um estádio, até eu já estive lá, é um estádio bem legal, também grama sintética, talvez eles tenham que mudar isso, mas o Azteca e o estádio em Monterrey, talvez tenham que ter um ajuste um pouquinho. O estádio de Monterrey é até menos, pelo que falaram. Mas o Azteca bastante. Tanto é que a NFL até anunciou ontem ou anteontem que não vai ter jogo da NFL ano que vem na Cidade do México, porque o estádio já vai estar sendo preparado para a Copa. Né? 2023, são 3 anos para a Copa, o estádio os caras já vão começar a trabalhar. Porque realmente é o estádio, acho que de todos, né?
inclusive dos canadenses, o estádio mais antigo, né? O estádio mais velho, mais antigo aí. Mas realmente, os americanos, os estádios dos Estados Unidos são ajustes mínimos, assim. São todos estádios novos, modernos. Você levantou. Diferente de 94. Diferente. Né? Teve jogo em muito estádio antigo. Estádio que nem existe mais. Mas você levantou uma bola que é interessante. A FIFA hoje, como regulamento, ela já absorve o gramado sintético, né? No Brasil, a gente já naturalizou essa discussão, né? Mas quando esses estádios de NFL precisam receber jogos de futebol, vou dar um exemplo de um que está mais perto aqui de mim, o Gillette Stadium. Eles têm um sistema hoje que eles constroem a grama, eles instalam a grama em cima da sintética, que também não é problema nenhum. Hoje isso se faz de uma maneira mais rápida. O sistema é moderno. Mas isso não entra em pauta para daqui a 4 anos o aproveitamento da grama sintética numa Copa, ou aí se prende ao tradicionalismo mesmo? Eu acho que a FIFA liberou, enfim, o Allianz Parque tem grama sintética, o estádio a Arena Baixada, aqui no Brasil, né, pegando o Brasil como exemplo, tem a grama sintética, tem toda aquela polêmica, times têm vantagem, não sei o que lá. Mas acho que para a Copa do Mundo, cara, porque ainda são poucos os estádios de futebol. Na Europa, parando para pensar aqui, eu não sei se eu vou lembrar de um estádio importante com grama sintética. Sinceramente, se alguém lembrar aí, eu realmente não desses estádios importantes, Champions, eu não lembro. Aqui no Brasil também é minoria. E aí chega na Copa do Mundo, você imagina, eu acho que dos estádios pensando nos estádios da NFL aí, boa parte tem grama sintética. Sim, né? Boa parte tem grama sintética. Então, você vai ter uma Copa do Mundo, sei lá, com 16 estádios, que é a projeção, com metade, ou com 9, com 10 com grama sintética, não vai rolar. Não vai rolar porque a maioria dos jogadores não estão acostumados a jogar grama sintética. Então, assim, para padronizar, eu acho que eles vão meter grama natural aí em todos os 16 estádios, para ter esse padrão, até porque ainda não é algo. Agora, se daqui a uns anos a Europa começar a ter muito estádio com grama sintética, os principais clubes do mundo jogarem com grama sintética, aí eu acho natural, em algum momento, na Copa do Mundo ter jogo em grama sintética, mas eu acho que para daqui 3 anos e meio ainda não. Fechando, Marcel, te agradecendo demais aqui pelo papo. Inovação? Alguma coisa que você já vislumbra ou que já está na conversa em relação aí não o formato, mas regra, teste? No Catar nós tivemos o impedimento lá semiautomático. Alguma coisa que já esteja no radar. O americano adora inventar, mas acho que nessa hora a FIFA não vai falar assim, não, vamos fazer aquela disputa de shootout, lembra lá que até hoje, isso é o que mais viraliza hoje. Shootout eles não queriam, mas sugeriram quando ainda estava, e ainda está aí essa conversa, em documento. Eu consegui um documento um tempo atrás, que uma das sugestões deles para evitar marmelada, na fase de grupos com 3 times por grupos, era a cobrança de pênalti. Verdade. Daí ganhar 2 pontos, aí não vai ter marmelada, porque daí o time pode chegar na última rodada só podendo fazer 2 pontos, aí não. Imagina, empatou fase de grupos 0-0 pênaltis. Pra gente é esquisito. O americano ia adorar, né? O americano adora esse negócio de mata-mata, de eliminatória. Mas isso aí também morreu, não vai rolar isso daí. Agora, de inovação, por enquanto, nada muito no horizonte, assim. Eu imagino que talvez o VAR tenha alguma coisa, a gente já teve esse ano essa questão do impedimento, talvez eles criem mais alguma coisa nesses 3 anos e meio que modernize, enfim, que fique... E regra eles vão mudando sempre, né? Uma preocupação deles agora, por exemplo, uma das preocupações da FIFA, da IFAB, né, que é o órgão que regula, é concussão. Né? A concussão virou o que nos Estados Unidos, principalmente na NFL, já tem alguns anos uma preocupação, muitas críticas, né? E eles têm tentado melhorar os protocolos. O futebol ainda está engatinhando comparado com a NFL. Apesar de ser um esporte que, claro, a NFL é muito mais perigoso para a concussão do que o futebol. E agora eles proibiram crianças com menos de 12 anos em alguns campeonatos não vão poder mais cabecear. Cabeceou é falta. Uau. Né? Torneios de crianças, assim, para eles começarem a testar. Então a cabeçada, óbvio, intencional. Se a bola bater na cabeça, como mão, né? Não vai ser falta, mas se o cara meter a cabeça na bola, falta. Não pode. Então eles estão muito preocupados com isso. Eu imagino que para aqui 3 anos e meio, nessa Copa do Catar, eles já colocaram uma substituição extra para a concussão. Então a concussão não entrava nas 5, ou seja, o cara podia fazer 6, 7, 8 até substituições se fosse constatada a concussão. Eu acho que pode ter alguma coisa com relação a isso.
mas mudanças muito radicais, assim, depois do VAR eu acho difícil. Né? O que ficou de talvez legado, né? Eu já vi que o Brasil vai adotar é a questão do tempo de bola rolando, né? Esses adicionais aí de 10 minutos, tal, esses O que surpreendeu muita gente, né? Porque, inclusive, tinha saído umas entrevistas do Infantino e tinha saído matéria em jornais europeus dizendo que a FIFA estudava aumentar o tempo de jogo, e todo mundo fala, não vai aumentar o tempo de jogo, a gente quer aumentar a bola rolando. Aumentar a bola rolando, aumentando o acréscimo, né? Mas pegou todo mundo meio de surpresa, né? Todo mundo viu os primeiros jogos, até fiz uma matéria para minha coluna dizendo isso, foi uma orientação. E eu falei das inovações, porque até fiz um outro vídeo aqui no meu canal, que 94, que a gente não se lembra, 94 foi a primeira Copa do Mundo em que os árbitros passaram a usar outra roupa que não preta, camisa. Não, é verdade. O número de jogador na frente, e isso tem muito a ver com o não conhecimento técnico do americano, de saber quem eram os caras, número e nome, né? Número e nome. Número na frente e nome atrás. E tinha mais um. Isso é de televisão, que é muito legal. O placar em cima, né? O placar em cima a todo momento. Todo momento. Porque também era uma forma de fazer ativação comercial, porque os caras estão acostumados aqui na NFL, na NBA, no beisebol, para todo momento comercial. No futebol você não para a todo momento. Então ali eles começaram a colocar, acho que era da Canon, inclusive, a primeira propaganda ali em cima, no placar. E ficou, hoje em dia todos usam, todos os campeonatos têm. Exato. São pequenas coisinhas que daqui a pouco a gente... Pensando com a cabeça dos americanos, pode ser que eles inventem alguma coisa, assim, não nada muito radical, mas essas coisinhas, né, que acabam ficando depois, né? Acabam ficando depois. Bom, Marcelo, tudo que vai acontecer em 3 anos e meio, a gente vai ler na sua coluna no UOL, é isso? Esse é o caminho. A gente tenta ali pegar umas informações, né? Vamos tentando informar ao máximo aí a galera. E vai ser uma Copa bem legal, cara. Vai ser uma Copa bem legal. Boa. Bem diferente dessa, né? Mas bem legal. Bom, para quem quiser mais, eu vou deixar, já deixei fixo aqui no primeiro comentário o link para você ir direto para a coluna do Marcel, para você entrar em contato direto com ele. Te agradeço. Eu estou falando aqui de Copa do Mundo, mas são muitos os bastidores do futebol. É que o Marcel tem ótimas fontes lá na Suíça, lá em Zurique. Certo? Escrevo bastante sobre FIFA, Comebol também, Libertadores, notícias aí desse mundo político, mas também mundo de bola que interessa pra galera, regulamento, quem vai jogar, onde vai ser tal campeonato, a gente tenta informar o pessoal aí com bastante antecedência e com credibilidade. Vamos lá. Marcel, obrigado, hein, pelo seu tempo, e daqui a pouco a gente faz uma nova aí pra atualizar. Vamos, daqui um tempinho esse negócio vai crescer. Agora, bom, passa uma Copa para outra, agora o ciclo da nova Copa vai ter notícia quase sempre aí.